E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Crônicas de um Despertar, Meu Retorno ao Além, do médium Abel Glasser e do Espírito Afonso. Continuando aqui, nós estamos na página 174. Afonso terminou a missão dele na crosta, né? Pelo menos por enquanto, que ele estava num quarto com vários encarnados que estavam desenganados no final da encarnação. E agora vai ser mostrado o quadro da Raquel, que foi deslocada para os Estados Unidos, né, em uma casa de pobres negros. Eles destacam isso daí só para dimensionar o trabalho da Raquel, entendeu, gente? Nada para querer diminuir de maneira nenhuma. E eles explicam que foi num momento em que o racismo estava muito aflorado, né, nos Estados Unidos. Não que hoje não esteja, mas vamos dizer que apesar dos Estados Unidos ser um país extremamente racista, já melhorou muito, né? As leis têm ajudado de alguma maneira. Existe o racismo, lógico, mas as leis já tentam abrandar um pouco isso daí. E nessa época em que a Raquel estava, não existiam leis a favor dos negros, que ajudavam os negros, né? Então é só para dimensionar o quadro em que a Raquel se encontrava. Então ela está acompanhando o trabalho dessa família. Então vamos continuar. Quando iniciou seu trabalho, Raquel percebeu que se tratava de um casal de jovens, contando com não mais que 22 anos, já com 2 filhos para criar. O mais velho com 7 e o caçula com 3. Viviam em más condições num pequeno e velho apartamento, cujo prédio de 4 andares não possuía elevador nem calefação. Quer dizer, na época de frio eles passavam frio, na época de calor eles passavam calor. John não tinha nenhuma qualificação e vivia mudando de emprego, enquanto Nancy, né, cuidava das crianças e faziam faxina nas coisas do bairro vizinho ao seu. Ela nunca tinha convivido tão de perto com a pobreza e imaginava que num país rico como aquele, essa situação seria inconcebível, mas era real e exigia-lhe paciência e compreensão. Então, gente, assim como ela, muita gente faz uma ideia muito errada dos Estados Unidos, né? Lá também é a mesma coisa que o Brasil, é que nós somos o chamado terceiro mundo, né? Mas a desigualdade lá também é uma coisa absurda. Não pensem vocês que o norte-americano vive de boa. Sim, existe menos pobreza, existe uma qualidade de vida melhor, mas existe muita desigualdade ainda, né? Então ninguém pense que os Estados Unidos é um país maravilhoso, que não é não, entendeu? Lá existem os mesmos problemas que aqui, só que numa dimensão menor, apesar da população ser maior que a nossa. Ninguém a ouvia na casa, porque eram ateus e não acreditavam no mundo espiritual. Suas preces eram em vão e o casal passava grande parte do tempo reclamando da vida. Os meninos sentiam-se carentes e desatendidos pelos pais, demonstrando que no futuro buscariam um comportamento idêntico àquele que estava tendo por parâmetro. Raquel já não sabia como agir e por que fora colocada naquela atividade.
uma vez que não lhe prestavam atenção nem cultivavam qualquer hábito religioso. Era justamente isso que deveria fazer, dar esperança àquele núcleo familiar. Então vocês veem, gente, que as tarefas que são dadas para que os espíritos evoluam espiritualmente, esse tipo de tarefa que é dificílimo. Então você vê, ela tem que fazer com que um casal de ateus, pobres, negros, com 2 filhos, que não tem a mínima condição de vida, né, uma condição de vida bem humilde, passem a acreditar em Deus e cultuar alguma coisa com relação à religião. Olha que tarefa difícil que passaram para ela. Diferenciam-se em parte as esperanças cultivadas no plano terreno daqueles efetivamente vividas pelos espíritos. No íntimo, todo ser humano crê na vida eterna, pois é justamente isso que lhe confere força para estar materialmente vivo e lutar pela própria sobrevivência. Olha que coisa importante, gente. Vão prestar bem atenção nessa frase. No íntimo, todo ser humano crê na vida eterna, pois é justamente isso que lhe confere força para estar materialmente vivo e lutar pela própria sobrevivência. Por quê? Você já perguntou para algum ateu, como eles não acreditam em Deus, né? Por que que eles trabalham? Por que que eles lutam para ter uma vida boa? Já que não existe nada após a morte, o porquê que eles lutam o dia a dia para se melhorar, né? Para ter uma vida financeira. Afinal de contas, pouco importa para eles, depois da morte não tem nada. Por que os ateus lutam o dia a dia? Porque eles querem melhorar, porque eles querem ter condição de vida, se não vão levar nada daqui, se não tem nada após a morte. É esse instinto que eles têm aqui, que é falado nessa frase, né? No íntimo, todo ser humano crê na vida eterna, pois é justamente isso que lhe confere força para estar materialmente vivo e lutar pela própria sobrevivência. É isso aqui, entendeu? Que lá no fundo, eles acreditam sim em Deus, sabem que Deus existe. Porque senão, para que um ateu ia lutar o dia a dia, né? Se tal postulado fosse inverídico, certamente a maioria dos encarnados do globo, com tantos obstáculos pela frente, não preservaria a existência física, né? Todo mundo ia estar se matando, não ia estar nem aí em cuidar da saúde, porque não existe nada depois da morte. Então, gente, no fundo, todos creem que existe vida após a morte. John e Nancy estavam prestes a desistir de suas jornadas, abandonando tudo pela via do suicídio. A tarefa de Raquel seria demovê-los dessa sombria ideia. Percebendo a gravidade de sua missão, orava com fervor todos os dias e passara a acompanhar os menores gestos do casal. Quando conversavam à noite, após o adormecimento das crianças, ventilavam a ânsia que sentiam pela libertação. Falavam em um pacto de morte como meio para isso. Oprimidos pela pobreza material e pelo racismo que muito os incomodava, já não sabiam como controlar esse intento. Espíritos inferiores insistiam em apoiá-los, e Raquel tinha somente a arma do amor para vencê-los. Mas era suficiente. Então, gente, olha só que missão terrível. Como o casal era ateu, não acreditava em Deus, eles abriam faixa para os obsessores. Os obsessores, por sua vez, ficavam falando a respeito de suicídio para eles. Tipo assim, por que vocês vão continuar sobrevivendo, né? Vocês são pobres, sofrem com racismo,
não tem um emprego fixo, né? Que ele menciona que o marido fica mudando de emprego em emprego. Ela tem que fazer faxina, sofre pra caramba. Assim, não querendo criticar a faxineira, pelo amor de Deus, né? Não querendo menosprezar a profissão de faxineira, né? Mas que devia ser muito duro, né, para a vida deles. Então, os obsessores tentavam eles através do suicídio. Então, a Raquel, por sua vez, ela não tinha outra arma a não ser o amor para tentar vencer isso daí. Voltando-se aos meninos mais flexíveis aos seus conselhos durante o desprendimento do corpo físico, começou a inspirá-los a amar a vida e a perceber nas pequenas coisas à sua volta a razão da existência. O efeito fez-se notar. Mark, o mais velho, quando voltava da escola, vinha brincando pelo caminho e reparando nas mínimas coisas que o cercavam. Deixou o aspecto trombudo que o caracterizava e passou a sorrir com maior facilidade e frequência. Percebeu que havia pessoas pobres, que ele residindo com enorme sacrifício nas ruas, percebeu que havia pessoas mais pobres que ele, residindo com enorme sacrifício nas ruas, e não tendo o que comer no dia a dia. O precoce desenvolvimento de sua inteligência e vivacidade, inspirado por Raquel, fazia-o repetir em casa essas sensações que captava ao seu redor. Os pais começaram a ficar envergonhados diante do filho, pois estavam acostumados a só amaldiçoar a vida, que levavam sem notar que outros semelhantes sofriam em maior proporção. Gente, isso é um defeito muito grande nosso. Nós sempre nós baseamos a nossa vida olhando sempre para frente. Mas por que fulano tem isso e eu não tenho? Por que ciclano tem isso e eu não tenho? Sendo que, se nós tínhamos que nos basear, gente, olhando para trás. Atrás de nós tem muito mais gente problemática, muito mais gente passando sufoco, seja financeiro, seja espiritual, e no entanto a gente só olha para frente. Olha como fulano é feliz, por que eu não sou feliz como ele? A gente acaba invejando. Olha que carro que fulano comprou, poxa vida, sabe? É um defeito muito grande da gente. Veja bem, eu estou falando por mim, tá bom? Não estou dizendo que todos vocês são assim, mas eu estou dizendo que nós somos muito egoístas. A nossa comparação, o nosso norte é sempre olhando para frente, para pessoas que têm mais posses que a gente, sendo que nós temos sempre que nos nortear olhando para trás, né? É olhando aquilo que é inferior a gente e a gente ter consciência de que nós estamos bem. A gente olhar para trás e falar assim, poxa vida, olha, o fulano lá, ele está passando um momento terrível, ele tem uma família desunida, ele tem problema com a família, sabe? Esse tipo de coisa. E nós, no entanto, evidentemente que temos problemas, lógico, mas nossos problemas, perto da maioria, são muito menores do que os outros. E a gente transforma, faz tempestade num copo d'água. O menor seguia os passos do mais velho e em pouco tempo ambos estavam sintonizados com Raquel. Incentivada, ela passou a concentrar seus esforços no casal. Enquanto dormiam, ela procurava envolvê-los com ternura, lembrando-os somente dos aspectos positivos de sua infância e passando-lhes a mensagem de que seus filhos também mereciam crescer em paz. Quando obteve autorização do plano superior, Raquel exibiu-lhes durante um dos desprendimentos causados pelo sono físico algumas imagens do passado, evidenciando-lhes a necessidade de reparar as dívidas através da resignação ante o sofrimento do presente. Olha isso. Aqui nós estamos vendo um outro artifício que a espiritualidade usa
para tentar nos convencer de ficarmos resignados. Quando Raquel obteve a autorização do plano superior, exibiu-lhes durante um dos desprendimentos causados pelo sono físico algumas imagens do passado, evidenciando-lhes a necessidade de reparar as dívidas através da resignação ante o sofrimento do presente. Ou seja, quando eles dormiram, Raquel havia pedido permissão para o plano superior para conseguir que eles entrassem na faixa mental, quadros vibratórios, né? Quadros mentais que a gente chama. A espiritualidade permitiu que eles vissem encarnações anteriores onde eles tinham causado todo o mal pelo qual agora eles estavam pagando. Todos os erros que eles estavam cometendo, gente, todos, se não todos, a maioria, alguns erros, vamos dizer assim, alguns erros que eles haviam cometido em encarnações anteriores, então eles estavam pagando nessa encarnação, sendo negros, pobres e sofrendo muito com o problema de emprego, de dinheiro e de racismo. Então, eles estavam simplesmente colocando em dia as dívidas para com a espiritualidade. Nada mais além disso. E Raquel estava mostrando para eles que eles tinham que ficar resignados, que eles tinham que se conformar e lutar por uma vida melhor para poder passar por aquela provação. O sentimento materno muito contribuiu para amenizar o posicionamento de Nancy, e ela deixou-se levar pela alegria de viver dos filhos. Já não desejava o suicídio. John, por sua vez, insistia na ideia, ainda que alertado constantemente por Raquel. Revertida a tendência no tocante à mãe e conquistado os meninos, ela concentrava esforços para amparar o perturbado rapaz. Em vão, quando ele teve uma oportunidade, saltou da janela da sua casa para a morte e não deu importância aos prantos familiares. As trevas o absorveram e Raquel nem mesmo viu para onde John seguiu. Entristecida, recebeu a visita de Rubião, novamente salientando que o livre-arbítrio é um imperativo da lei da evolução, de modo que os espíritos podem aconselhar, porém nunca determinar qual o caminho a ser seguido pelos encarnados. A sua missão deveria continuar mesmo em face da morte violenta de John, pois os três precisavam de seu apoio para conseguir suporte e equilíbrio. Então, gente, vocês veem que, infelizmente, Raquel não obteve sucesso com o John. O John acabou suicidando-se, mas que o Rubião foi lá e explicou para ela que, mediante o livre-arbítrio, nós não temos nada a fazer. O livre-arbítrio faz com que a gente tome nossas decisões. Como sempre falo, né? Lembra do desenho lá? O diabinho num lado e o anjinho da guarda do outro. Lembra do desenho animado? Um fala, vai lá, se mata. O outro fala assim, não faça isso. Então Raquel estava do lado bom, tentando demover essa ideia do John. Infelizmente, ele deu ouvidos aos obsessores e acabou suicidando-se. E você ter uma ideia que Raquel não conseguiu sequer saber para onde John seguiu. Ele foi imediatamente levado pelos espíritos das trevas, né? Raquel trabalhou intensamente. Aí então agora a missão dela seria focar nos dois filhos e na Nancy, para que eles continuassem a terminar a jornada deles. Raquel trabalhou intensamente e nunca deixou de acompanhar os passos de Nancy e dos pequenos Mark e Tom. Após algum tempo de convívio, quando se libertavam ao longo do sono,
eles já a reconheciam como a amiga do plano espiritual que os inspirava. Solidificados nos laços, Raquel foi avisada por um emissário de Alvorada Nova que aquela jornada havia terminado. O que lhe pareceu um obstáculo intransponível no início, significava-lhe muito àquela altura. Ela solicitou mais prazo para sustentar a família. Obteve, porém sabia que ali estava a sua conta. Que ali estava por sua conta, e quando desejasse, poderia retornar à Alvorada Nova. Então vocês veem, gente, ela já tinha se liberado da prova, a espiritualidade ia resgatar ela, colocar alguém, algum outro para colocar no lugar dela, e ela poderia retornar para a Alvorada Nova, mas ela se apegou tanto à família que ela resolveu dar continuidade ao trabalho dela. Mas assim que ela decidisse se retirar, com certeza ela seria reempossada à Alvorada Nova e iria ser colocada um outro espírito de luz no lugar dela. Ela permaneceu até que Mark atingisse 12 anos e, empregado, já estivesse ajudando materialmente a mãe e o irmão caçula. Gente, ela chegou quando ele tinha 7. Ele está com 12, quer dizer, ela já ficou 5 anos aqui nessa missão. Olha isso, como o tempo passa. Enquanto eu ficava cerca de 1 ano em Florença até ser chamado de volta, Raquel decidiu permanecer por aproximadamente 5 anos na tarefa que lhe fora destinada, quase 4 a mais do que o necessário. O seu amor atingia-me mesmo que à distância, e resignado aguardei o seu retorno. A despedida entre eles foi marcante, pois ela já era chamada de vovozinha pelas crianças em seus sonhos. Rubião e eu fomos buscá-la e tivemos a oportunidade de experimentar um emocionante reencontro. Raquel espelhava amor e tranquilidade em seu semblante, e o sorriso de seus lábios, quando nos viu, disse-me tudo o que seu coração estava ansioso por expressar. Abraçamo-nos demoradamente sob o olhar do amigo Rubião. Voltamos os 3 para a Alvorada Nova, prontos a reiniciar de onde havíamos parado. Muito bem, gente. Então agora nós estamos entrando na página 179. A Raquel demorou 5 anos na tarefa dela. Afonso ficou 1 ano na tarefa dele, esperou 4 anos por ela em Alvorada Nova, estudando mais e trabalhando mais em Alvorada Nova. E agora foi o reencontro deles novamente e eles vão retornar para Alvorada Nova. A partir do próximo vídeo vamos ver qual será a nova tarefa de Afonso e Raquel, né? E entramos na página 179. Lembrando, vão lá, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, compartilhem o vídeo, entendeu? Incentivem outras pessoas a se inscrever no canal também e compartilhem o máximo de vezes possível para que todos fiquem conhecendo cada vez mais essa nossa querida doutrina dos Espíritos. Um abraço e até a próxima.